Olá pessoal, estou aqui para falar mais umas palavrinhas aqui para vocês. Que milagre foi esse, né? Que a Globo, né? O William Boni, o famoso da Globo, conseguiu falar um pouquinho assim, um pouquinho mal do Lula. Caiu na real, também tá na hora, né? Tá vendo que tá uma tragédia, o Brasil não tem como mais esconder, né? Tá na cara aí, todo mundo tá falando, né? Os economistas, tudo, então eles são obrigados, né? Foi forçado a falar que o Brasil pode, né, parar, foi as palavras do William Boni, parar quer dizer quebrar em 2026, né? Em 2026 o Brasil pode quebrar, pela incompetência do seu Lula, entendeu? E o Lula tá tão chateado que o Congresso derrubou, né, a proposta dele, o IOF, né, e que ele tá indo lá no Supremo, né? Na casa dos papai dele lá, né? Papai dele, pedir socorro, né? Socorro pro Supremo. Só que ele não tá vendo que o Senado, junto com o Congresso, derrubou? Ele tem que ficar quietinho. Sabe o que ele tem que fazer? Parar de gastar. Ele fazer economia pro país, né? Para o PIB melhorar. Não, ele não pensa nisso. Ele quer imposto, imposto, imposto. Aí o Congresso derruba, né? Os impostos que ele cria. Aí ele fica com raivinha. Aí vai pedir lá pro Supremo. Entendeu? Pro Supremo socorrer eles, né? Socorrer a coja dele, do Lula, né? E ele, né? Que tá pedindo, pelo amor de Deus. Porque o Haddad é um incompetente, né? De ministro de economia, ele não entende nada. Eu, que não sou um cara tão estudado, eu entendo mais de economia do que ele, né? Porque qualquer um aí, né, que tem um pouco de inteligência, tá vendo a situação, né? Se você tem uma empresa, né, que tá gastando mais do que entra, né? O que é que você tem que falar? Que você tem que falar? Vamos cortar, né, os gastos. Porque você não pode gastar mais do que ganha. Não é verdade? É assim, é igual uma pessoa que tem um salário. Ele não pode gastar o dinheiro mais do que o salário dele. Ele não vai conseguir nem suprir a necessidade dele, nem pagar as contas. Então o que tem que fazer? Pôr os pés no chão. É o que o Lula não faz. Colocar os pés no chão, né, e cortar os gastos. Parar de ficar viajando, parar de ficar fazendo isso e aquilo. Entendeu? Liberou, não sei, mais de 1 bilhão aí para o Congresso, o Senado aí, a emenda, né? As emendas, né? E o Congresso não aceitou. E não tem que aceitar, né? Aí agora é briga de cachorro grande, né? Agora que eu fiquei abismado, volto a falar, foi a Globo, eu assisti no Jornal Nacional, ele conseguiram falar um pouquinho mal do Lula, né? Só faltou falar a incompetência do Lula, não é verdade? Mas tá na cara, todo mundo tá vendo. Tá cheio de economista aí. Bom, que sabe disso aí. E na Globo também tem os economistas, né? E sabe, né, os comentaristas lá, que a situação tá feia do Brasil, né? O que resta é em 2026 a gente se livrar, né, do PT, só isso. Se livrando dele, tá bom, porque a Globo não fez campanha para eles, né, para os petistas. Então, agora aguente e nós sofremos junto com eles, não é verdade? E vocês viram lá que eles colocaram lá uma entrevista do Lula com o William Boni, lá na Globo, que o William Boni perguntou: o senhor não deve nada para a justiça, né? Falou bem assim, aí cortou, né? Então, já tá dando sinal que a imprensa marrom que apoiou ele, a imprensa militante marrom, já tá de saco cheio do Lula. O Lula, entendeu? Tá sendo jogado às traças, até pelos ministros dele, até pelos o apoiador dele no Congresso, porque 11 lá, né, militante do Lula lá do Congresso, lá do partido dele, do PT, né, votou contra ele. E ele tá com raivinha, achando que tá sendo traído. Ele não tá sendo traído. Simplesmente ele está fazendo certo, porque chega de imposto. Já tem imposto demais. Quer ferrar o povo cada vez mais? Isso aí não vai atingir só o pobre. Os empresários também. Os empresários não vão gostar disso aí.
Ficar só pagando imposto, pagando imposto? Quer dizer, quem vai sofrer é o quem? Os empresários não produzem, não entram porque paga muito imposto financeiramente, eles pegam e mandam os funcionários embora. Quem sofre é o peão, porque o empresário não vai querer, né, gastar mais do que ganha. Aí para quem vai sobrar? Para o funcionário, porque eu mesmo, se eu tenho um pessoal que trabalha para mim e eu vejo que eu estou gastando demais, eu corto pela raiz, entendeu? Vou ficar só com as pessoas que vai suprir a minha necessidade. E aqueles que tá sobrando, manda embora. É assim que funciona. Simples. Simples. Saber, né, dosar o que está gastando, né? E o Lula não está sabendo, entendeu? O Lula precisa estudar um pouco de economia, que ele nunca estudou nada disso, né? O negócio dele é querer... Ele está querendo, o Lula, achando que vai, quer ver aí que as pesquisas ele pede para todo mundo aí. Todo mundo ele perde. Então, ele está achando que quer ficar no poder, entendeu? Até 150 anos, né? Ele quer ser Fidel Castro, né? De Cuba, né? Esses ditadores aí que não saem nunca do poder, né? Sempre perde e não entrega o poder, que nem Maduro. O Lula quer fazer isso. E agora a gente tem que ter cuidado com a rede social, que agora a gente não pode falar demais, né? Que diz que é discurso de ódio, isso e aquilo. Então, quer dizer, a gente que é prejudicado não pode reclamar, tem que ficar caladinho. Não é assim que o pito toca, né? Não é assim que o apito toca. A gente tem que ter, né, o nossos pensamentos, entendeu? Eu acredito que o meu pensamento é isso. O meu pensamento é o mesmo que a imprensa fala, é a mesma que o Ilhabano falou, né? Os nossos pensamentos é igual a eles. Quando eles falam que o governo tá ruim, nós que tá aqui de fora, a gente, né, sabe também a mesma coisa. Por que a gente não pode falar? Por que a gente tem que se calar? Não. Se o Lula fosse bom, eu tava aqui aplaudindo ele, falando bem dele, né? Porque eu volto a dizer, já votei no Lula 2 vezes nos primeiros mandatos dele. Depois que ele pôs a Dilma, entendeu? E a gente começou a ver a avacalhação aí, né? A farra do boi no PT, eu mesmo não quis votar e um monte aí não quis mais. O povo tá cansado do PT. Só os masoquistas, os militantes, os baba-ovo que quer, sabendo que tá sofrendo aí junto com a gente e quer ficar puxando o saco do PT. Entendeu? Olha aí agora, pegaram aí, ó, um prefeito aí na Bahia, né, do PT. Não é verdade? A federal, com um monte de dinheiro na gaveta. E aí? Se fosse o do PL, misericórdia, ia falar 10 anos falando a mesma coisa, entendeu? É complicado, viu? É lei para uns, né, que não tem razão, e para quem tem razão, a lei só vai o contrário. Aqui é Brasil, né? Brasil é assim. Vamos fazer o quê, né? Paciência. A gente somos humildes, né? Tem que tocar nossa vida. Tá bom, pessoal? Tá dado o recado aí. Deus abençoe, né? E tudo de bom para vocês aí, viu? E que Deus proteja a gente e o nosso país, que tá às traças.